Oi, pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês língua portuguesa. E hoje a nossa aula tem muito a ver com a lição de casa que vocês fizeram e também com a aula anterior. Lembram que nós trabalhamos com a letra X e com o CH? Então vamos começar pela nossa lição de casa? Vamos começar fazendo aquela correção para a gente ver se escreveu a palavra corretamente, se conseguiu fazer, né? Vamos lá? Então a nossa lição de casa era na página 15 das fichas, certo? Então vamos lá. Tinha o desenho e nós tínhamos que escrever o nome dessas figuras, não era isso? Então vamos lá, vamos tentar escrever esse nome aqui então. Então nós temos aqui, quem é essa figura? É a lagartixa, vamos lá? Lagartixa, como é que eu escrevo lagartixa? E aí? E o chá? Para fazer o chá da lagartixa, eu uso X ou eu uso CH? Uso X, né? Lagartixa. Depois da lagartixa eu tenho quem? Essa fruta aqui, que é o abacaxi. E o abacaxi também é com X. Essa daqui, como que é o nome dela? Enxada. Olha lá. Enxada. E aqui o que eu tenho? A xícara. Xícara. E aqui o que eu tenho? Uma bexiga. E aqui, uma lata do quê? De lixo. Muito bem. E aqui eu tenho um peixe. Olha lá. Olha lá, pessoal. Vamos ver se tem mais desenho aqui para baixo. Não, não tem. Muito bem. Então, eu vou passar um traço aqui, proposital na minha folha, e vocês já vão entender por quê. Então, a gente trabalhou com essas palavras aqui e todas elas estão escritas com, olha lá, com X, né? Então, embaixo dessa atividade tinha uma perguntinha lá. Tinha uma perguntinha. O que essas palavras têm em comum? E eu gosto muito dessa pergunta e vou parar aqui só um pouquinho. Porque vocês lembram que quando a gente começou a falar sobre texto científico, né, a gente falou sobre como é que se agrupam, né, as coisas na ciência. Elas se agrupam por características. E a pergunta que os cientistas fazem é justamente essa. O que determinados elementos têm em comum? E aí eles vão sendo agrupados. Aqui também nós vamos fazer um agrupamento. Ou melhor, o agrupamento já existe e esse agrupamento foi feito por algo que essas palavras têm em comum. O que elas têm em comum? O que todas elas têm? A letra X. Então, a gente vai escrever lá, ó, o que essas palavras têm em comum? Elas, olha lá, tem a letra X. Olha lá. É o que elas têm em comum, a letra X. Então, vamos lá para o exercício 2, né? Agora, nós vamos escrever o nome destas palavras aqui. A primeira é um machado. Falei para vocês, se ficar em dúvida, procura no dicionário. Olha lá, machado, que é o nome deste objeto, desse equipamento, mas é também o sobrenome de muita gente, né? Eu conheço muita gente que tem esse sobrenome, o sobrenome de Machado, tá? Aí do lado eu tenho um chocalho, olha lá. Chocalho. E aqui? Aqui eu tenho um cachorro, olha lá. Cachorro. Olha lá, cachorro com 2 R's, hein, pessoal? E aí eu tenho aqui o quê? Um
Chuveiro. Olha lá. Chuveiro. E depois o que que eu tenho? Chinelo. Olha lá. Chinelo. E aqui o que que eu tenho? Chupeta. Olha lá. Chupeta. E por fim eu tenho um chapéu. Olha lá. Chapéu. Tem um acento no péu, não é isso? Muito bem. Então agora nós vamos circular aqui o som, né? Olha lá, aqui a gente não usou X, aqui a gente usou CH, ó, tá vendo? E o nome do C e do H junto, a gente diz que é dígrafo, né? É duas letras juntas para dar o som de uma letra. Não é verdade? Eu não uso duas consoantes para dar o som de uma. Aqui eu uso só o X e tem X. Aqui também tem o som X, só que eu preciso de duas letras para fazer esse som. Então vamos lá. E a perguntinha que vinha abaixo é uma perguntinha bem científica, não é? O que essas palavras têm em comum? O que elas têm em comum, então? Olha lá. Elas têm a letra, o quê? A letra C, na verdade, as letras, elas têm as letras, né? Porque é mais de uma. As letras C, H, olha lá. Não é isso? Porque CH não é uma letra. CH é eles fazem um som, mas elas são duas letras. Tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa lição de casa. Vou falar de novo. Para o vídeo, pausa um pouquinho e confere se todas as palavras estão escritas correto. Que às vezes a gente não erra só o X ou o CH, se confunde, mas às vezes a gente se confunde em outras letras. Usa outra letra no lugar, acaba escrevendo, por exemplo, largatixa em vez de lagartixa, não é? Então a gente precisa olhar cada letrinha e ver se tudo tá de acordo, tá bom? Parou, conferiu? Volta para cá e vamos para a tarefa de hoje. Hoje a nossa atividade, ela vai lá na página 30 do nosso livro. E vai ser muito fácil de fazer essa atividade, por quê? Porque a gente já treinou em casa. A gente já treinou com a atividade de casa. Então vai ficar fácil fazer a atividade da página 30. Olha lá. Na página 30 diz o seguinte: recorte de jornais ou revistas, palavras começadas com X e CH. E em seguida, colhe-as neste quadro. Isso aqui é um trabalho de tabela, estão vendo? Só que agora, em vez de a gente usar tabela, a gente está usando o quadro. É um trabalho de classificação. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um pause aí na aula de hoje, vai procurar a revista, vai procurar o jornal e vai recortar essas palavras que está pedindo. Palavras com X e palavras com CH. Recortou? Quando você voltar, recortou todas as palavras que você encontrou? Então você vai separar as palavras, né? Elas não vão poder ficar juntas, elas vão ter que ser separadas em grupos. Eu vou ter o grupo das palavras do X e o grupo das palavras com CH, ok? Então, para o vídeo agora, pausa a nossa aula e vai em busca da revista, vai em busca do jornal e vai pesquisar, né? Vai fazer um serviço de investigação, hein, pessoal? Procurar aí palavrinhas com X e CH que eu fico esperando você aqui, tá certo? Então, concluir a atividade? Encontraram as palavras? Encontraram muitas? Encontraram poucas? Como é que foi essa atividade? Foi fácil, né? A gente já estava acostumado com o som e também com a escrita dessas letras, né? O CH e o X. A gente trabalhou bastante isso na lição de casa e também na aula passada. Então, vamos lá para o número 2, então. Já fizemos o 1, né? Você já fez aí, agora nós vamos fazer o 2. Leia as palavras do quadro a seguir. Então, eu tenho 3 palavras aqui e a gente vai ler agora essas palavras.
enxerido, enxugar, enxame e enxoval. Vocês sabem o que significam todas essas palavras? Enxerido quer dizer aquela pessoa que acaba sempre se metendo no assunto que não é com ela, que tudo quer saber, né? Tem gente conversando, ela quer saber qual é o assunto, tem alguém fazendo alguma coisa, ela quer saber o que está acontecendo, é uma pessoa que a gente chama, essa pessoa é uma pessoa enxerida, ou aquele menino é um enxerido, quer dizer, ele quer saber de tudo, tudo ele quer saber o que está acontecendo. Enxugar, né? Enxugar alguma coisa, enxugar a louça, né? Enxame, né? O enxame de abelhas, quer dizer, eu fui lá na colmeia tem muitas abelhas, tem um enxame de abelha, várias abelhas juntas formam um enxame. E o enxoval, né? O enxoval pode ser um enxoval de roupa, pode ser um enxoval de roupa de cama, né? Pode ser várias coisas. O enxoval é você armazenar, por exemplo, roupas de cama. Eu vou fazer um enxoval, vou comprar roupas novas de cama e vou guardar para alguma ocasião. Então a gente faz um enxoval. Quando o bebê vai nascer, o que a mãe faz? Ela faz o enxoval do bebê, não é isso? Vai lá, compra roupinha, compra roupa de cama para o berço do bebê, compra o carrinho, compra outras coisas também, faz o enxoval do bebê, não é isso? Então vamos lá, então nós temos essas 4 palavras aqui. Letra A, circule a letra que está antes do X em todas elas. Vamos lá, vamos ver qual que é a letra que vem antes do X em todas elas. Olha lá, o meu quadro mágico vai circular então essa letra que está vindo antes do X. Olha lá, qual é a letrinha que está antes lá? N. No enxugar, N. No enxame, N. E no enxoval, N. Estão vendo? Que letra está antes da letra X, então, pessoal? Letra N. Vamos escrever lá, letra N. Vamos ver se o meu quadro escreve. Isto. Agora escreva outras palavras com em antes do X, né? Então, aí, de repente, nessa coleção de palavras que você recortou, talvez você encontre algumas, né? Se você não encontrou, nós podemos escrever outra. Olha lá, no exercício que vocês fizerem em casa, tem uma, olha lá. Que palavra a gente tem? A palavra enxada. Podemos escrever enxada aqui? O que vocês acham? Podemos, né? O que mais? Podemos escrever uma palavra que vem do enxugar, que é o enxuto, né? Vamos lá? O que mais que eu posso escrever com enxergar? Vamos lá? Enxergar. O que mais, gente? Vamos lá. Pensa aí. Sabe onde que a gente pode encontrar mais palavras? No dicionário. Se a gente for lá no dicionário, a gente vai encontrar muitas outras palavras. Então, você pode dar um pause aí e concluir essa atividade com muitas outras palavras que você encontrar no dicionário. Pausa, vai lá, procura no dicionário, escreve e volta para a nossa aula. Tá certo? Voltou? Escreveu? Então, vamos lá para o número 3. Leia outras palavras e descubra mais uma regra para a ortografia das palavras com a letra X. Então, veja, uma regra para saber quando é escrito com X ou quando é escrito com CH é porque o X normalmente vem depois da letrinha N. Lembra lá? Enxugar, enxuta, enxame, enxoval. Todos eles tinham o em antes do X, não é isso? Então, essa é a primeira regra. A segunda regra, aqui, ó. Nós vamos também ler essas palavras aqui, olha lá. Caixa, faixa, feixe, peixe, trouxa e frouxa. Estão vendo? Escreva 2 vogais que estão antes da letra X nas palavras acima. Então, vamos lá. Em caixa, qual que são as 2 sílabas que vêm, as 2 vogais que vêm antes? Ai. Aqui, faixa também é ai. E feixe? Ei. Então, vamos colocar lá. Ei. E aqui, ó, no peixe também é ei. E no trouxa e no frouxa? Ou. Isso. Então, olha lá. Então,
Isso significa o quê? Que o X também, a gente sabe que vem depois do X, porque a gente vai encontrar essas uniões de vogais antes do X, não é isso? Olha lá na caixa, na faixa, no feixe. Estão vendo? Aqui no exercício de casa tinha lá, ó, o E aqui, ó, do peixe, né? Que é a mesma palavra que aparece ali, tá certo? Vamos continuar então? Número 4. Complete as frases a seguir com o que você percebeu nas palavras da atividade 3. Então, nessas palavras aqui. As palavras apresentam sílabas com 2 vogais antes da letra X. Quem que são essas vogais, então? Quem são esses encontros vocálicos? Vamos lá? Quais são? I, ei e ou. Muito bem. E ali, todas as palavras são escritas com a letra X, certo? Muito bem, concluímos essa atividade, então nós vamos agora para a tarefa de casa, que é no livro, na página 31 e também na página, vamos lá, 33. Então eu vou primeiro explicar da 31 e depois eu vou explicar da página 33. Então, na 31, aqui tem umas instruções para experimentos. Vocês já tiveram acesso a esse texto, em textos parecidos com esse, em aulas anteriores, porque vocês já tiveram que fazer outras experiências, lembram? Então esse aqui é uma instrução para experimentos. O nome disso aqui é um texto instrucional, porque ele traz instruções. Então, diz o seguinte, como a planta se alimenta? Diz lá. Materiais necessários. O que eu vou precisar para essa experiência? 2 copos transparentes, corante alimentício vermelho, corante alimentício azul, 2 flores brancas, que pode ser rosa, cravo ou palma. Ou até a margarida. A margarida também dá. Então, só que tem que ser flores de pétalas brancas, tá bom, gente? E tem que ser corante alimentício, tá? Porque se vocês colocarem outro que não seja alimentício, vocês acabam matando a planta daí, né? Então, vamos lá. A gente também vai precisar de água, de colher e de tesoura. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, vejam que aqui eles usaram garrafas de vidro. Ó. Então, se vocês não tiverem copo transparente, dá para usar garrafinha de água, né? Aquela garrafinha de água mineral ou outra garrafa pode ser de vidro que vocês tenham. Só que daí com o vidro, cuidado, que vocês vão precisar da ajuda do adulto para não cair, não quebrar, não se cortar, tá bem? Então, vamos ver. Vamos continuar ali. Aí tem o procedimento, né? Mais abaixo tem o procedimento. Então, olha lá. Coloque água nos 2 copos, coloque 30 gotas de corante alimentício azul num dos copos e coloque 30 gotas de corante alimentício vermelho no outro copo. Misture bem o corante e a água e use a colher para isso. Corte com a tesoura os caules das flores, deixando-os com cerca de 15 centímetros. Então, vocês vão precisar do adulto para usar a régua com vocês também, para medir com que esse cabo fique mais ou menos com 15 centímetros. Retire as folhas também. Então, folha não vai entrar, só vai ficar as pétalas, né, da flor. Coloque cada flor em um copo de água e aguarde 2 horas e registre o resultado. Observação, tem uma observação aqui, uma dica importante. O corte das hastes deve ser feito pelos pais, né? Aqui está o professor, mas na verdade é pelos pais, pelos adultos, né? Quem estiver aí com você. Porque cortar, mexer com tesoura pode ser perigoso, se precisar usar faca vai ficar mais perigoso ainda, então deixa o corte com o adulto, tá certo? Então, a primeira atividade é fazer a experiência. Né? E até lá no livro ela fala, né? O autor fala que para que um experimento científico dê certo, é preciso seguir instruções. Então não dá para fazer do jeito que vocês querem, vai ter que seguir o passo a passo para dar certo. E aí a próxima atividade é a página 33. Olha lá a página 33. Né? Que é o mão na massa, que tem a ver com a experiência que vocês vão fazer. Quer dizer, se eu não realizar a experiência, eu não vou ter muito como fazer o resto da atividade, tá bom? Precisa fazer a experiência. Então, olha lá. O experimento apareceu interessante.
Que tal realizá-lo seguindo passo a passo? Depois de fazer a experiência, reúna-se lá, né, com a sua família e vocês vão tentar responder juntos essas questões. Então lá, o que aconteceu com a flor? Por que isso aconteceu? Se necessário, né, pesquise. Pesquisa por que será que isso aconteceu, tá bom? Vamos lá. Registre as explicações, né, as explicações a que vocês chegaram, ou a explicação que o adulto deu, ou a explicação que você procurou aí nas suas pesquisas na internet, né, porque que as flores ficaram coloridas. E aí vocês vão registrar aqui, flor colorida, registro de experimento. Então, olha lá, você vai colocar lá, que dia que você fez a experiência, quem foi que te ajudou, né? Quem foi que te ajudou? Ah, foi o pai, foi a mãe, foi o irmão mais velho, foi a babá, foi a empregada, enfim. Não interessa, né? Coloca lá quem foi que te ajudou. Quem participou do experimento? Então, quem te ajudou e quem que participou do experimento? Quem que fez a experiência, né? Foi você sozinho? Foi você com mais alguém? Pode colocar aqui. Aí diz lá, o que que aconteceu? Então, aqui está o professor, né? Mas aí, nesse caso, é o adulto que está contigo, né? Colocou uma flor aonde? Que cor que era essa flor, né? Dentro do copo com água azul e outra flor, que cor que era a flor? Dentro do copo com água, que cor que era a água, né? E depois de tanto tempo, as flores, não sei o que aconteceu, né? Porque tem que fazer a experiência para saber o que aconteceu com as flores, não é isso? Então isso aqui é um registro de experimento. E é isso que você vai fazer. Então precisa fazer a experiência e depois registrar esse experimento. Não é verdade? E olha lá, quando a gente faz um registro de experimento, que você vai chegar num resultado, você vai ter que colocar assim, isso aconteceu por quê? Qual a conclusão que você chegou com esse experimento? Por que aconteceu aquilo com a flor? Você vai registrar aqui, tá certo? Então é isso, pessoal. Por hoje é só e eu espero você na próxima aula. Boa experiência para vocês, tá bom? Até lá, gente. Tchau, tchau.